Olá, gente, graça e paz. Aliás, aqui, tudo bom? Hoje nós estamos caminhando para o fim do primeiro bloco de parábolas de Jesus, lá em Mateus capítulo 13. A gente vai ver a parábola 7 e a 8, que é a parábola dos bons e maus peixes, que eu, ser bem honesto com você, eu não lembrava que tinha essa parábola. E a oitava, que é o mestre é um pai de família. Está lá em Mateus 13, 47 a 50 e depois 51 e 52. E o texto diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendestes todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o reino de Deus, no decorrer dessas parábolas de Jesus de Mateus capítulo 13, ele é comparado a diversas coisas do dia a dia, da realidade das pessoas que estão ouvindo Jesus falar em primeiro lugar, em primeiro momento. Isso para enfatizar uma ou outra característica do reino. Mas, em certo sentido, ocorre que o próprio conceito de reino de Deus vai mudando de acordo com cada parábola, usado para referir-se a coisas diferentes. Não é só características diferentes do reino de Deus, mas até o próprio conceito de reino de Deus se aplica a realidades diferentes de acordo com cada parábola. Então, em primeiro lugar, na parábola do semeador, reino, ele só aparece na explicação, ele não aparece no corpo da parábola. E ele aparece significando a mensagem de Deus, a mensagem do reino, verso 19. Ou seja, o evangelho, a mensagem da cruz. O reino é então uma mensagem, uma mensagem. Em segundo lugar, na parábola do trigo e do joio, o reino dos céus é comparado a um agricultor. E esse é o próprio Deus. Então, se no primeiro lugar o reino de Deus aparece como uma mensagem, no segundo lugar ele aparece como uma pessoa. Esse reino possui uma majestade, um soberano, alguém cuja autoridade é suprema, ilimitada e inquestionável. Em terceiro lugar, na parábola do grão de mostarda, novamente o reino é comparado a uma semente, mas dessa vez ela não representa uma mensagem, e sim a totalidade das pessoas do reino, ou seja, os seus súditos. O que também é dito por Jesus sobre o trigo na parábola anterior. Já em quarto lugar, na parábola do fermento, o reino dos céus é comparado ao fermento, e aqui reino significa o impacto que ele tem no mundo, os seus efeitos, como já vimos e eu não vou me repetir. Tá? Na quinta parábola, o reino é comparado a um tesouro pelo seu valor inestimável, inestimável. Em sexto lugar, o reino é comparado a uma pessoa, novamente uma pessoa, um negociador de pérolas, mas aqui o reino é a pessoa que busca a Deus. Se em primeiro lugar essa pessoa que o reino é representado era na figura do seu soberano, agora é na pessoa de quem busca a Deus, novamente identificando o reino com seus súditos. Então nós chegamos aqui agora às parábolas de hoje, cujo significado eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, o reino de Deus na parábola dos bons e maus peixes é comparado a uma rede. Uma rede. Eu acho interessante aqui porque fala que o reino não faz acepção de pessoas. Essa rede ela pega qualquer espécie de peixe, ela não faz distinção peixe a peixe. E assim também o reino. O reino ele aceita todos, ele recebe a todos, todos são bem-vindos. Tá? Por quê? Porque Deus, o soberano desse reino, ele também não faz acepção de pessoas, que é o que diz lá em Romanos 2, capítulo 11, versículo 11, perdão. O verso 47 de Mateus 13 diz que essa rede recolhe peixes de toda espécie, todos são bem-vindos no reino. Mas em segundo lugar, ainda com relação a essa parábola dos bons e maus peixes, há aqui uma semelhança com a parábola do joio e do trigo, quando no verso 48 fala que os pescadores, aqui nesse contexto, lá
os servos da plantação representam os anjos, que no dia do juízo separarão os bons dos maus, os justos dos ímpios, os servos e súditos desse reino daqueles que não fazem parte. É o que o Senhor explica no verso 49. Em terceiro lugar, o castigo para os ímpios é novamente assunto no verso 50, semelhante ao que aconteceu no verso 42. A realidade do castigo é uma certeza inescapável. Quanto à outra parábola de hoje, a parábola do pai de família, a gente vê que o reino dos céus é comparado novamente a um homem, dessa vez um mestre da lei, que ele vai dizer aqui, portanto, todo mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família. É semelhante a um pai de família. Então, o valor do reino é mencionado de novo, mas há uma diferença aqui. As coisas novas e as coisas velhas que aquele homem tira do seu tesouro. Isso significa que o reino tem tesouros eternos, mas tem também tesouros atuais. Não são coisas velhas e sem valor, nem coisas novas, fúteis e inúteis. Muito pelo contrário, são verdades antigas e aplicações novas. Por quê? Porque o reino aqui representado por seus valores é atual e contemporâneo. E nunca ficará ultrapassado. Mas vamos fazer algumas aplicações para a gente encerrar o vídeo de hoje. Em primeiro lugar, nós devemos pregar a todos, indistintamente. Quando a gente fala da parábola da pescaria, dos bons e maus peixes, nós vemos que a rede é lançada e pega a todos. Em que sentido isso se aplica a nós hoje? Que nós devemos pregar a todos. Não importa a quem. O reino e o rei não fazem acepção de pessoas. Em segundo lugar, não devemos tratar com mais ou menos importância as diferentes pessoas que podem vir à igreja, às nossas reuniões e aos nossos encontros, baseado em suas características e de acordo com a maneira como o mundo pode enxergar essas pessoas. Não. Nós, como reino de Deus, devemos enxergar essas pessoas como potenciais filhos de Deus. Tá certo? Mas em terceiro lugar, o castigo que já mencionamos é sinal da urgência da mensagem para pregarmos e para quem a ouve se arrepender. Mas isso aponta ainda para a justiça de Deus, que não receberá em seu reino quem não é súdito, quem não se submete. Para esses, há um destino diferente, que é a fornalha ardente. Não há espaço para a salvação universal de todos, pregado pelos adeptos do universalismo. Por quê? Porque isso violaria a moral e a justiça de um Deus que é um Deus moral e justo. Essa certeza do castigo deve nos dar esperança e nos ajudar a perseverar nesse mundo cruel, sabendo que Deus não está alheio ao problema do mal. Mas, em último lugar, devemos apresentar a mensagem do Evangelho de maneira contextualizada aos nossos ouvintes, de maneira relevante e compreensível, trazendo lições antigas e novas para nossos problemas da vida, que são os mesmos ontem e hoje. Para concluir, eu gostaria de deixar uma oração. Deus, me ajude a compreender os propósitos e ensinamentos das parábolas, a entender e internalizar cada significado e aspecto do reino de Deus e a pregar e viver essa mensagem hoje. Amém? Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.